Olá a todos os meus amigos europeus e bem-vindos à Pureza é o Nosso Legado. Quando olho para trás para o legado da Terra, tenho, claro, que pensar nos primeiros dias. A Europa foi uma grande parte desses dias. Nessa altura sabíamos do poder dos óleos essenciais, mas também estávamos muito conscientes da adulteração que era comum no mercado. Ninguém vendia óleos essenciais 100% puros. Em vez disso, o mercado foi inundado com empresas que se concentraram no lucro e não necessariamente na qualidade e pureza. Criar uma cadeia de abastecimento de óleos essenciais puros não é a decisão mais fácil, mas sabíamos que era aquela que tínhamos que tomar. E também sabíamos que tínhamos que ser diferentes. Queríamos partilhar óleos essenciais com todas as casas, com todas as famílias. Sabíamos que mereciam a melhor qualidade de óleos essenciais possível. E foi isso que nos propusemos a fazer. Assim, o evento de hoje terá a oportunidade de saber a importância da pureza e os passos que a doTERRA dá para assegurar a qualidade do que fazemos para produzir esses óleos essenciais puros. Sabe, temos que fornecer os óleos de uma forma sustentável. Temos que o fazer de uma forma que dê poder às comunidades que servimos. E, claro, não há nada como ver os impactos das práticas da doTERRA em pessoa. Tenho muita sorte de poder viajar para tantos e tão diferentes locais, onde temos os nossos projetos com Impact Sourcing. Nada se compara a estar lá pessoalmente, para falar diretamente com estes agricultores e trabalhadores. Regressei mesmo há pouco tempo da Somalilândia, onde nos abastecemos do nosso óleo essencial de incenso. E estive lá não só de visita às aldeias onde o nosso incenso é colhido, nas montanhas, geralmente muito longe de qualquer civilização. Mas também estive lá para a grande inauguração do nosso novo hospital, que temos vindo a construir durante durante os últimos 4 anos. Não vou dizer muito mais sobre isso hoje, porque vamos falar muito sobre este projeto daqui a menos de 2 meses na nossa convenção global. Mas quero apenas dizer que é um verdadeiro milagre o sucesso que o hospital está a ter. Espero que as pessoas compreendam que quando compram uma garrafa de incenso, estão a contribuir diretamente para aquele hospital, que, por exemplo, para as mais de 2.000 pessoas que serviu logo no seu primeiro mês de funcionamento. Espero que vejam isso em cada garrafa de óleo essencial. Cada garrafa de óleo essencial tem uma história semelhante a este. Portanto, queremos que também possam viajar e experienciar estas histórias por vocês mesmos. Sei que já ouvi inúmeras histórias e experiências dos nossos líderes e outros consultores de bem-estar que tenham ido a este tipo de viagens de sourcing. E quem experimenta isto e este nosso legado, normalmente, isso muda a vida deles para sempre. Hoje, mais tarde, temos algumas notícias entusiasmantes sobre como ainda mais vocês serão capazes de visitar estes fantásticos locais e conhecer os nossos agricultores. Por isso, espero que se sintam inspirados e entusiasmados para o evento de hoje. E mais do que isso, espero que sejamos capazes de nos voltar a encontrar pessoalmente muito em breve. Não há nada como isso. Estamos muito ansiosos por estarmos novamente consigo e esperemos que muito em breve. Muito obrigado e vemo-nos em breve. É simplesmente espantoso de ver, em pessoa e no terreno, como a doTERRA trabalha com os agricultores e os laboratórios que têm no terreno.
Adoro vir nestas viagens e adoraria levar na minha mala toda a equipa para mostrar a todos porque é que é tão espantoso ver tudo em realidade, em primeira mão. E eu estou tão entusiasmada com a qualidade e com a oportunidade de falar com as pessoas que fazem tudo isto acontecer. Recomendo a todos vós que venham nestas viagens, porque isto vos dará muita confiança. Conhecer e aprender sobre a realidade do fornecimento e a produção dos óleos essenciais, a qualidade desta produção, para que possa partilhar tudo o que aprendeu com as suas equipas e dar-lhes tanta confiança. E posso apenas dizer um único conselho: vá na próxima viagem. Milhares de pessoas em todo o mundo começaram a confiar nos óleos essenciais pelos seus benefícios. Usados de forma consistente, os óleos essenciais suportam a função saudável dos sistemas corporais e ajudam a manter um estado de homeostásia. Por causa da sua popularidade, muitas novas empresas têm procurado capitalizar as tendências do mercado e vender óleos essenciais. Infelizmente, há o mito de que todos os óleos essenciais são criados iguais, que a lavanda que se compra online ou na sua mercearia local é da mesma qualidade que os óleos essenciais da doTERRA. Mas isto não poderia estar mais longe da verdade. A doTERRA não é apenas a maior empresa de óleos essenciais do mundo, mas também a empresa que mais testa de maior confiança e de maior confiança no mercado. Muito francamente, não estamos a comparar maçãs com maçãs, quando comparamos os óleos da doTERRA com óleos comprados em lojas. Quando as pessoas comparam a doTERRA a outras marcas, estamos frequentemente a comparar maçãs a um coco, por exemplo. O problema é que a qualidade e a pureza do óleo essencial determina se um óleo essencial fornece as respostas benéficas para o corpo ou não. E a maioria destas pequenas empresas que estão a começar não têm os recursos para determinar a qualidade e pureza do óleo essencial. Qual é a resposta para o problema da adulteração e de óleos de fraca qualidade que inundam o mercado? A resposta é uma testagem meticulosa. Os testes e a pureza andam de mãos dadas, e a pureza é a característica mais importante de um óleo essencial, seguida pela sua composição. Se um óleo essencial não for puro, corre o risco de ter germes, metais pesados ou até adulterantes entrarem no seu corpo, o que pode provocar reações adversas, tais como irritação ou até mesmo doença. O processo líder de indústria da doTERRA, CPTG, envolve uma série de testes e protocolos meticulosos para assegurar a pureza, potência e consistência lote a lote. Combinando com o nosso modelo único de sourcing, de abastecimento, chamado Co-Impact Sourcing, o processo CPTG garante que a cada garrafa de óleo essencial doTERRA que você utiliza está livre de adulteração, ingredientes sintéticos e contaminantes nocivos. Penso que é importante mencionar o processo de Co-Impact Sourcing aqui. A qualidade e composição de um óleo essencial está dependente de fatores intrínsecos e extrínsecos durante o crescimento da planta. O óleo essencial de uma planta adapta-se continuamente ao seu ambiente interno e externo. A planta cria o óleo essencial como metabólitos secundários quando são necessários para defender a planta contra predadores ou agentes patogénicos, rejuvenescimento de tecidos, processos de cura, atrair polinizadores ou participar na comunicação de planta a planta. A nossa estratégia de Co-Impact Sourcing dá-nos controle sobre todos os aspectos do ciclo de vida da planta, desde a seleção de sementes até à plantação, cultivo e colheita. E tudo o que se encontra no meio.
Portanto, o Co-Impact Sourcing permite-nos controlar os fatores importantes que conduzem à qualidade dos óleos e de estabelecer parcerias com peritos locais para produzir a mais alta qualidade de óleos essenciais no mundo. Uma vez escolhida a planta, é preciso ter cuidado para manter a sua integridade e a qualidade do óleo essencial até ser extraído o material botânico. Destilação e extração de moléculas aromáticas é ao mesmo tempo uma arte e uma ciência, e a do Terra tira partido de anos de experiência e de tecnologias e técnicas modernas para produzir os melhores óleos essenciais que se pode comprar. Para além de assegurar a pureza, o processo CPTG avalia a composição química dos óleos essenciais, para garantir que o rácio ideal de compostos orgânicos voláteis estão presentes para uma eficácia máxima e resultados fiáveis. Por exemplo, não queremos simplesmente saber que o lilenol e o linalil e o acetato estão presentes em cada óleo essencial de lavanda, mas quanto de cada um deles é que está presente no óleo e qual a proporção em comparação uns com os outros. Determinado isto, e comparando as quantidades de constituintes e rácios com o padrão estabelecido, ajuda a confirmar que irá obter os resultados pretendidos com a utilização de um óleo essencial de lavanda do terra ou qualquer outro óleo do terra. A química é o pilar de óleos puros de qualidade. O processo CPTG não utiliza um teste singular. Em vez disso, aproveita vários testes sobrepostos uns sobre os outros para identificar a sua composição química, propriedades físicas e excluir impurezas e adulterantes em cada óleo essencial e comparar os resultados com um padrão rigoroso. De grande importância é a base de dados sobre a qual os óleos essenciais são testados. Os padrões de qualidade e pureza de óleos deveriam ser validados a partir de normas científicas, normas de farmacopeia, investigação revista por pares, publicações e uma base de dados criada a partir da avaliação de amostras de milhares de óleos essenciais. Depois, um químico qualificado e experiente deve rever os resultados. Recentemente, o Centro Nacional para a Investigação de Produtos Naturais comparou a lavanda autêntica com amostras de óleo essencial, amostras comerciais, e concluiu que de 25 a 90% das amostras de lavanda comercial são adulteradas com substitutos mais baratos ou a adição de produtos químicos sintéticos. Com a do terra não se precisam de preocupar com isso. O nosso processo CPTG assegura que se obtém óleo puro, natural e autêntico em cada garrafa. Pode usar os óleos essenciais do terra com confiança e a certeza que o seu corpo responderá positivamente à sua pureza e potência. Olá, o meu nome é Martin O'Sullivan e sou diretor de fábrica aqui na do Terra, na Irlanda, e gostaria de vos apresentar uma das nossas químicas sénior, Colleen Kelly. Olá, Martin, é muito bom estar aqui hoje. Para aqueles que não têm conhecimento, a fábrica de Cork abriu em outubro de 2020 e no final de 2021 o nosso objetivo é fornecer mais de 90 óleos diferentes para os mercados europeus. Contudo, não se trata apenas de fabrico. Temos também um laboratório de controle de qualidade, que é um aspecto muito importante daquilo que fazemos. Sim, Martin, na verdade, temos um laboratório de alta tecnologia aqui, que está dividido em dois laboratórios diferentes. Temos um de Química e outro de Microbiologia. Fazemos testes a todos os óleos e materiais que aqui chegam, desde a matéria-prima até ao produto final. Isto assegura a pureza do óleo ao longo de todo o seu ciclo de vida. Fazemos uma vasta gama de testes que incluem a KPLC, GCMS e EPICP, e um detector de massa que aumenta a exatidão dos nossos resultados. Temos então a concentração de testes de concentração e de pureza, que incluem os testes de índice, rotação óptica e densidade. Depois fazemos os testes de identificação, e vou falar-vos destes agora. O teste organolético está dividido em 3 diferentes categorias. Temos a aparência, cor e odor.
daqui temos dois óleos que mascarei e, portanto, há um comprado comercialmente e há outro que é um dos nossos óleos. Portanto, o primeiro teste que vamos fazer é para vermos a diferença a nível visual dos óleos. O óleo deve ter uma especificação que é líquido móvel semi-opaco. Portanto, aqui a primeira coisa é pô-lo contra uma superfície branca e consigo ver que é claro, semi-opaco e algo viscoso. E a seguir a cor. E que cor é que vês? Vejo um amarelo muito claro. E depois o odor, portanto, trazemos o cheiro até nós e o que temos que ver é o que é que sentimos neste cheiro. Este cheiro é macio e permanente e, e, e fica no ar. E comparado com outro óleo, como é que é? A aparência quer que é suposto ser líquida e algo opaca. E esta é semelhante. Esta é ligeiramente mais clara. E como é que é o cheiro? Este cheiro é mais ativo, mais forte e desaparece muito rápido. Se puseres os dois um ao lado do outro, consegue-se ver se há alguma diferença da cor. A amostra na minha direita é mais escura. E isto é uma das maiores indicações que se um óleo é sintético ou não. Eles são parecidos a nível de cor e da textura, mas depois o óleo natural tende a permanecer mais tempo no ar, enquanto o óleo sintético desaparece muito rapidamente. É muito intenso inicialmente, mas depois desaparece tão rapidamente como aparece. Esta é uma grande diferença entre o óleo puro e sintético. Mas só desta forma não conseguiríamos dizer a 100% se um óleo é sintético ou não, portanto temos outros testes. E no seguimento deste teste, o próximo a fazer é o composto molecular FTIR, de identificação e quantificação. Em termos simples, o que é que isso significa? É parecido com uma impressão digital? Sim, é parecido com uma impressão digital, exatamente. Portanto, o que acontece é que temos um instrumento onde coloca o seu óleo no prisma e uma luz infravermelha passa através desse óleo e acerta no detector. E depois cria uma impressão digital única de espectros para esse componente. Assim, cada um dos seus diferentes componentes no óleo terá os seus próprios espectros ou, como quem diz, impressões digitais. É assim que podemos dizer qual é o puro e qual não é? Sim, a amostra de óleo de lavanda tem que corresponder aos nossos padrões em mais de 95%. E por isso, quando corri os dois óleos no FTIR, os resultados voltaram. Para o nosso óleo de lavanda, regressou com 99% de correspondência. E o outro óleo que compramos não corresponde de modo algum ao nosso padrão de lavanda. Apesar de termos comprado um óleo de lavanda. Exatamente, isso é interessante. Sim, por isso não corresponde com a nossa lavanda, o que é muito invulgar, porque só foi detectado um óleo e era uma mistura. Então o que sugere é que o óleo é constituído por uma combinação de coisas diferentes e não só um óleo singular de lavanda. E agora vamos ver nos outros, no outro teste, no GC Mass Spect, porque assim podemos separar as componentes e identificá-las. Sabemos que este óleo não está alinhado com o nosso padrão e agora vamos descobrir exatamente quais são os componentes desse óleo. E há duas fases deste teste, a fase estacionária e a fase móvel. A fase estacionária é a coluna e depois a fase móvel é o gás. Assim, por exemplo, este teste utilizamos hélio. E o que faz é injeta a nossa amostra para a coluna, o gás move-a e através da sua coluna e depois vai para o detector. O detector dá um espectro do óleo cromatograma para isso.
Portanto, estes dois resultados que obtivemos para os óleos são diferentes. Estes picos são todos os componentes que se encontram dentro dos óleos. Há um grande pico que não devia estar lá. Esse pico é o isopropyl myristate, ele é sintético e não está no óleo natural, e portanto é um grande indicador que este óleo foi adulterado. O isopropyl é um éster alcoólico que é utilizado na cosmética e também medicamentos para a mais rápida absorção de pele. Por isso foi quimicamente adicionado e, como compõe uma enorme proporção, supõe que com o óleo sintético está a comprar 40% de um álcool em vez de óleo de lavanda. E, portanto, não é de forma alguma 100% natural. E é muito importante fazermos este tipo de testes para darmos aos nossos clientes a certeza que estão a comprar produtos puros e que estes produtos vão ao encontro ou até excedem as suas expectativas. Estes testes dão-nos controlo, dão-nos confiança nos nossos produtos, e sabemos que estamos a dar aos nossos clientes aquilo que de melhor há. Obrigada e espero que gostem. Eu recomendaria a todos, se tiverem oportunidade, de fazerem uma viagem de incentivo. Porque é como ter filhos. Até pode compreender tudo em teoria, mas experienciá-lo em realidade é muito mais intenso e dá-lhe ainda mais confiança nos óleos e na do terra e em tudo. E pode aprender muitas coisas. Quando vimos as destilarias, vimos todos os detalhes, como preparam a matéria-prima, como põem na garrafa e como testam e por assim em diante todos os óleos. Portanto, isso foi muito, muito bom. E acredita em mim, o cheiro é espantoso. Lembras-te da mandarina verde? Ou da melissa, ou na Bulgária? Foi espantoso. Olá, estamos felizes por estar aqui consigo para falar sobre sourcing, com Impact Sourcing e o trabalho da doTERRA e Lean Hands faz globalmente e também especialmente na Europa. E como todos estes projetos constroem o legado da doTERRA, o meu nome é Tim Valentina e sou vice-presidente de Global Strategic Sourcing da doTERRA. E estou muito feliz por estar aqui hoje com o Sheldon Hardwell, que é um membro-chave da nossa equipa de sourcing e está sediado na Europa. Sheldon, queres te apresentar? Claro que sim, obrigado, Tim. Estou feliz por estar aqui convosco e contigo, Tim, também. O meu nome é Sheldon e sou Sourcing Manager responsável por supervisionar a Europa de Leste e o Norte da África. Obrigada, Sheldon. Os donos da doTERRA, como sabemos, criaram uma base incrível para aquilo que eles imaginavam que a doTERRA se iria tornar. E penso que até excedeu provavelmente as suas expectativas. E muito disto é levar os presentes da Terra, o poder e a potência dos óleos essenciais a todas as casas do mundo. E uma grande parte de levar essas dádivas da Terra a todas as casas é partilhar os óleos através do modelo que eles criaram, mas também ser deliberado em como e onde obtemos os nossos óleos e as matérias-primas que fazem parte destes produtos incríveis. Sheldon, como tens visto os princípios orientadores do sourcing serem aplicados na prática nas cadeias de abastecimento que geres? Portanto, como mencionei anteriormente, estou a supervisionar o abastecimento da floresta siberiana até à Grécia e também o norte da África, com exceção da Albânia e da Bulgária. Para mim, o legado é realmente importante e trabalhar para ajudar o mundo a tornar-se num lugar melhor. E para ajudar a construir um sistema agrícola mais inclusivo nestes países. Penso no meu trabalho como Sourcing Manager mais como um trabalho de desenvolvimento sustentável. Para dar alguns exemplos da nossa abordagem.
Quando comecei, em 2017, percorri 800 quilómetros dentro da floresta siberiana, onde até me encontrar com dúzias de pequenos agricultores que são chamados Piktovars. Penso que a tradução é cozedores de agulhas de pinho siberiano. E eles estão espalhados por centenas de quilómetros na floresta siberiana, onde há muito poucas oportunidades de subsistência. Disseram que nunca tinham visto um comprador que, ah, que para além disso, para além de criarmos milhares de oportunidades de subsistência, que criamos para as pessoas, para além de ter a relação pessoal e de estar presente no terreno e desenvolver e nutrir a relação, isso vai muito longe. Sim, absolutamente. Penso que isso é uma grande parte de como o nosso legado é feito e está realmente a tentar desenvolver, a tentar desenvolver estas relações cheias de significado e aquilo que nós chamamos a nossa rede botânica global, que na realidade são apenas pessoas que têm vindo a produzir óleos essenciais durante gerações. E estamos a tentar explorar a sua perícia, conhecimento, compreensão e tentar levá-los ao nível seguinte. Ao longo dos últimos anos, tenho estado envolvido com o nosso parceiro de sourcing para estabelecer uma nova destilaria na Moldávia. E no final do mês estamos a planear fazer a festa de inauguração e ligar as unidades de destilação pela primeira vez. Mas no que diz respeito ao legado, penso que se trata de tentar construir um mundo como ele deve ser. E a Moldávia é um país muito interessante e bonito. Acontece que também é o país mais pobre da Europa, mas as pessoas lá são resilientes e encantadoras, muito autossuficientes. Assim, através do nosso parceiro na Moldávia, estamos a fornecer as sementes, conhecimentos técnicos, equipamento de colheita e acordos a longo prazo e pagamentos no tempo correto, o que é muito raro. O típico na indústria para a produção de óleo essencial é o contrário, mas isso acontece em muitos casos e também na agricultura em geral. Os pequenos agricultores são tipicamente a última pessoa a ser paga, em qualquer tipo de cadeia de abastecimento. E nós viramos isso, demos-lhe uma volta de 180 graus. Queremos que os nossos agricultores sejam o foco e que sejam pagos primeiro, a tempo e com disposições contratuais para que saibam que o que eles estão a fazer agora, a plantar agora, e que em muitos casos são plantações com 7, 8 e até 15 anos até terem retorno, que vão ter um salário estável e constante. Todas estas coisas que estamos a falar têm um tremendo efeito borboleta. Como disse, este tipo de diálogo que temos, pagamentos de forma justa, em que partilhamos a informação, somos transparentes e inclusivos, isto satisfaz imensos agricultores em comparação com o que estão habituados. E que é normalmente as pessoas simplesmente irem lá deixar a matéria-prima sem informação e eles estão completamente à misericórdia do comprador, o que é completamente diferente. Assim, quando se trata de tentar construir o tipo de mundo que devíamos ter, estamos a dar um propósito a muitos agricultores que eles realmente gostam. Sheldon, não podemos deixar-te ir sem nos falares durante um minuto sobre o que aconteceu na região de Sanag e do hospital lá. Claro que sim. Na verdade, acabei de regressar a Londres, estive ausente durante os últimos 4 meses, mas conseguimos abrir o Hospital de Especialidade de Sanag, que tem estado a ser desenvolvido durante os últimos 4 anos. Este tem sido um dos meus projetos principais. Eu diria que em termos de legado é provavelmente o maior que se pode ter. Este é um dos lugares mais remotos, subdesenvolvidos e afetados por conflito no mundo, e também tem uma das taxas de mortalidade infantil e de mães mais altas do mundo. E construímos um hospital incrível que emprega agora mais de 100 pessoas.
Estamos a cerca de 6 semanas de operações e já tratamos mais de 3.000 pessoas, realizamos 33 cirurgias que nunca poderiam ter sido realizadas nesta região antes. Portanto, é realmente espantoso e este modelo funciona lindamente para a doTERRA. Muitas vezes as empresas criam uma fundação, mas não têm realmente nada a ver com as suas operações. E a doTERRA tem um modelo fantástico onde podemos usar o nosso poder de compra para dar emprego às pessoas e meios de subsistência e um sentido de propósito. E depois estamos a fazer projetos significativos na comunidade. Portanto, é uma oportunidade realmente espantosa. Estou grato todos os dias em que vou para o trabalho. Portanto, obrigada a todos vós por tudo o que estão a fazer. Nada disto seria possível sem os nossos fantásticos consultores de bem-estar e todo o vosso trabalho árduo em ensinar onde e como se utiliza os óleos essenciais, a aprender sobre o sourcing e também a origem dos óleos, que é uma parte tão importante da doTERRA e do que estamos a falar. Adoramos o mercado europeu, temos muito trabalho e acontece aí muito, temos aí muitos fornecedores. Como podem ver, o Sheldon está em Londres, mas esteve na Grécia há pouco tempo e vai para a Moldávia na próxima semana. Eu estive na Bulgária há umas semanas, vou apanhar um avião amanhã para a Albânia, portanto há muito amor pela Europa e por todo o trabalho que acontece aí. E nós adoramos ser capazes de ajudar a proporcionar oportunidades para os nossos consultores de bem-estar virem ver estas operações de sourcing. Trazer os nossos consultores para a Itália, esperemos que a Grécia, Turquia, Moldávia, a Bulgária, a Albânia. Por isso, estamos muito entusiasmados por poder continuar a criar estas oportunidades para todos os nossos consultores de bem-estar na Europa, para visitar as cadeias de abastecimento que estão sediadas na Europa e a fazer um tremendo trabalho na implementação dos nossos princípios orientadores, para garantir que somos capazes de obter o melhor e ajudar ao máximo. Sheldon, muito obrigado pelo teu tempo hoje. Adorei conversar contigo e estamos muito gratos pelo teu trabalho que está a ser feito para o mercado europeu. Obrigado, Tim. Thanks, Tim. Olá a todos os nossos consultores de bem-estar e amantes de óleos essenciais. As viagens de sourcing são uma oportunidade incrível para tantos líderes novos. Para poder conhecer os nossos agricultores, experienciar os nossos métodos de sourcing em pessoa, e esta é uma experiência tão poderosa e dá uma visão incomparável sobre a doTERRA e sobre o seu legado. Estamos aqui hoje na companhia de 3 mulheres empoderadas que vão partilhar connosco o impacto das doTERRA Sourcing Trips nas suas equipas. Olá, Tânia Daniels, Helena Chimpoyesu e Rosie Greenery. Adoramos usar os óleos todos os dias e as Sourcing Trips dão-nos uma oportunidade para ver o que está por trás da garrafa, sobre como as plantas, flores e resinas se tornam óleos essenciais. Tânia, tu já estiveste em várias viagens da doTERRA. Como é que uma sourcing trip é diferente de uma viagem normal? Essa é uma boa pergunta. Lembro-me quando recebi um convite pela primeira vez para uma viagem com Impact Sourcing. Fomos convidados para a SRTR na Bulgária. Foi simplesmente maravilhoso. E no início pensei que serão alguns dias de férias, mas foi muito mais do que isso. Ficámos a conhecer os líderes da empresa, os gestores, pudemos nos ligar a outras famílias porque alguns líderes também trouxeram os seus filhos. Por isso teve um enorme impacto dos nossos filhos para compreenderem o que é que nós fazemos. Trabalhamos para a doTERRA Healing Hands porque a doTERRA também estava a apoiar um orfanato na Bulgária. Por isso montámos bicicletas e isso causou uma impressão também nos meus filhos. A minha filha, a partir desse momento, disse: quando eu for velha como tu, vou tornar-me uma consultora de bem-estar também, porque quero ajudar as crianças que perderam os seus pais. E é isso que podemos fazer na doTERRA. Então foi essa impressão que teve na minha família.
E claro, foi mais do que isso, que pudemos ver a produção e visitar os campos. E na viagem para os campos de lavanda, parámos primeiro num campo de lavanda que não era da do terra. E eu fiquei espantada, era um aroma doce, as cores eram belas. E depois tivemos que continuar. Estávamos, não queremos continuar a conduzir. Mas tínhamos de continuar para ir para os campos da do terra. A diferença entre dois campos foi incrível. O campo da do terra estava vivo, havia borboletas e abelhas, fiquei sem palavras, mas mesmo assim fomos autorizados a ir às plantas da do terra para tirar selfies e eu decidi que este era o momento perfeito para fazer um vídeo em direto para as minhas redes sociais, a dizer o quão perfeito tudo isso era. Mas eu fiquei lá a carregar no botão do direto e não consegui dizer uma única palavra. Estava apenas a sorrir, a respirar, porque havia tanta calma à minha volta e felicidade. E foi simplesmente incrível experienciar isso, para poder ver a destilaria, os testes, tudo explicado. E isto não são férias, é muito mais. Teve um impacto enorme sobre nós. Porque não é só importante a ligação aos outros, mas também trouxe-nos no momento, mas também trouxe-nos ligações a longo prazo com outros consultores de bem-estar, verdadeiros amigos que temos agora. Mas também é importante perceber a história por trás da garrafa, para nos ligarmos com as pessoas que produzem os óleos. Muito obrigada. Estas memórias são maravilhosas e definitivamente devem ser partilhadas com os outros. Também eu já estive na SCTR na Bulgária e lembro de ter pensado que todos os consultores de bem-estar deviam experienciar algo semelhante a isto. Agora vamos para a Helena. Tu e as tuas equipas também já tiveram a oportunidade de ver as nossas destilarias, as que se encontram em Itália. E lembro-me que este ano, durante a nossa convenção Stronger Together, que a notícia da unidade de destilação no vinho em folha na Moldávia tocou o teu coração de uma forma muito significativa. Podes partilhar connosco porquê e, na verdade, o que isto significa para ti? Sim, obrigada. Isto significa muito para mim, mas para responder como deve ser e para que possam compreender, tenho que começar pelo início, com a minha viagem com a do Terra. Quando comecei em 2017, para mim pessoalmente, não foi apenas fazer o negócio ou apenas para ganhar dinheiro, mesmo que fosse óbvio que isso ia acontecer no caminho. Além disso, também não foi só pelos óleos essenciais. Eu sabia que os óleos são ferramentas que precisam de ser postas nas mãos e mentes das pessoas, antes de mais nada, para que possam revelar o seu poder. E para mim, a do Terra foi desde o início mais e mais do que isso. Foi para além disso. Estava para além das coisas visíveis, os óleos e o negócio. Foi e continua a ser sobre ajudar os outros para se empoderarem a si próprios. Para mim, para ajudar o maior número de pessoas possível a mudar a sua mentalidade e a ter uma vida nova. E para mim é como um legado pessoal. E foi assim que eu comecei. Foi assim que a minha viagem começou. Mas isso é apenas o primeiro nível de visibilidade. Porque no momento em que eu tive a oportunidade e a boa sorte de ir a uma viagem de sourcing, antes de mais, primeiro foi na Sicília e depois foi na Bulgária. Foi nesta viagem que o nível de visibilidade mudou e eu vi para além do que estava perto de mim. Pela primeira vez, vi o que estava do outro lado do meu trabalho, o outro lado da garrafa. E mesmo no outro lado do meu nível, do meu rank. Na Bulgária, testemunhei a extração da planta melissa e um dos agricultores, que também estava a testemunhar o processo, e quando o óleo começou a cair, quando o óleo chegou à garrafa,
Olhei para o sorriso, um grande sorriso dele, e a felicidade no seu rosto, fez-me chorar. Nesse momento compreendi verdadeiramente o impacto e a mudança que o nosso trabalho tem no mundo, para além do que vemos. E neste momento, é claro, não consegui não pensar sobre o meu país natal, a Moldávia, porque se encontra numa situação semelhante. O facto e o que têm que saber sobre mim, ou que talvez tenham que saber sobre mim, é que eu fui a rapariga da aldeia que trabalhou na terra. E estou muito, muito consciente, através da minha experiência pessoal, quais são os verdadeiros desafios para os agricultores. Ainda na Moldóvia, há muitos proprietários de solos e terras muito bons, mas por causa da da situação criada lá depois da União Soviética se ter desmoronado, a maioria deles são muito, muito, muito pobres. É por isso que muitos deles emigraram para outros países para poderem sustentar as suas famílias. Bem, eu também o fiz. E saí da Moldávia como muitos outros, mas parte do meu coração ficará lá para sempre. E depois a Bulgária. Ir à Bulgária, ver as terras, o povo, o agricultor que chorava de felicidade, pensei, isto poderia ser o meu legado, que eu poderia deixar para o povo do país que me criou. E estava a sonhar que num dia criaria uma destilaria lá e podia imaginar que na convenção, e como podem imaginar, na convenção, ainda estou a chorar, na convenção Stronger Together em 2021, quando foi anunciada a construção de uma destilaria na Moldávia, que já é um projeto em curso, penso que podem imaginar os meus pensamentos e os meus sentimentos. Já passou um mês, mas ainda tenho estes sentimentos e estes pensamentos. É como um sonho que se tornou realidade, muito antes de eu pensar que isso poderia acontecer. E agora sinto que o meu trabalho, diretamente e indiretamente, ao primeiro nível, níveis de visibilidade mais profundos, é um trabalho de legado. E agora não é como foi no início, só para a família ou para a minha comunidade, não só para as pessoas da minha equipa, mas agora também para o meu país natal. E sim, eu sei, estou ciente que a do Terra está a fazer bem em todo o mundo, mas agora é uma dupla motivação para mim. É um legado e um impacto que eu sinto. Faço agora mais na do Terra e também para o meu país. Como se fosse dois em um ou três em um. E as frases que ouvimos da do Terra, por exemplo, source the best to help the most, ou impacto ajuda a ambos os lados da garrafa, agora têm mais significado. Para mim, agora, mais do que nunca. Por isso, já que estou a falar de emoções, penso que é tudo o que vou dizer hoje, mas espero que juntos estejamos lá na Moldávia em viagem quando o projeto estiver acabado. E quando eu for, chorarei por todas vós. Muito obrigada. Lá na Moldávia em viagem quando o projeto estiver acabado. E quando eu for, chorarei por todas vós. Muito obrigada. Muito obrigada. Isso foi muito bom e muito toca ao coração. E posso dizer que estamos todos ansiosos por uma viagem em breve à Moldávia. E portanto, Rosie, tu e o teu marido também são incríveis a promover as viagens e as viagens de sourcing. Vocês acreditam que estas viagens representam o coração da empresa?
O que ressoa em ti sobre as relações especiais que a do Terra tem com os seus parceiros agrícolas? Suponho que quando penso nos agricultores, penso que antes de me juntar à do Terra, nunca pensei sobre a cadeia de abastecimento, sobre o impacto que tem quando as pessoas estão mais distantes da cadeia de abastecimento. Tal como a Helena disse, que por vezes vemos o que estamos a fazer, mas não vemos o que os outros estão a fazer. E penso que o mais importante enquanto consultora de bem-estar é saber isto. Como a do Terra funciona diretamente com o fornecedor ou agricultor, a do Terra tem um grande controle e influência sobre o produto final. Mas penso que é difícil colocar-nos nos sapatos de outra pessoa. E quando a Helena estava a dizer como alguns dos agricultores vêm do nada, e isto é literalmente, os óleos são literalmente o seu pão do dia a dia. Suponho que uma coisa é saber que eles estão a receber mais, o dinheiro é uma coisa enorme, mas quando sabemos que vendemos uma garrafa de óleo, o agricultor está a receber uma boa parte disso. Mas penso que outra coisa que é realmente poderosa com a do Terra é que o agricultor pode dizer as necessidades do seu país. E tantas pessoas querem abusar dos agricultores e que eles precisem deles, que, do seu produto, mas que eles, mas ao eles compreenderem que fazem parte da do Terra, há uma visão maior, é enorme. É algo enorme para eles. E eu penso que alguns deles são muito humildes e precisam tanto de ajuda. Mas a do Terra diz muito bem, agora que já ajudamos financeiramente e as suas culturas estão a crescer, do que é que precisa? E em que é que podemos ajudar? Deve estar para além dos seus sonhos mais loucos, que a empresa lhes pergunta o que é que precisam na comunidade, porque a comunidade é o que faz deles o que eles são. E eu penso quando pensamos nos óleos vindos da cadeia de abastecimento, há literalmente tanto amor por todo o caminho ao longo desta cadeia de abastecimento que eu penso que por vezes, quando as pessoas abrem uma garrafa de óleo essencial, é como quando a Helena disse, são coisas invisíveis, são as coisas invisíveis. Não nos apercebemos, não se apercebem que estão a segurar tanto, muito mais do que salários para uma comunidade. Eu penso no que o David Sterling diz, que não queremos apenas dar constantemente esmola, queremos criar economias para estes países. E quando se pensa nisso, a nível político, uma das razões pelas quais o Kirk Douglas se juntou à do Terra foi porque ele trabalhava na lei durante tanto tempo. E ele disse: percebi que não podia fazer um impacto nas economias como eu pensava que podia. E quando olho para a do Terra, o que está a fazer com o seu modelo, a literalmente criar economias nos países do terceiro mundo, e se a do Terra continuar a fazer isso e continuarmos a avançar, então vai chegar um dia em que eles já não vão ser um país de terceiro mundo. E portanto penso que às vezes nos afastamos do panorama geral, e quando percebemos que estamos a criar economias nos países do terceiro mundo, que estamos a fazer algo que não há muitas pessoas que possam fazer, a nível da do Terra, para mim, é um grande incentivo. E é a razão pela qual estas viagens são tão importantes. E penso num modem de internet, e quanto mais nos afastamos do modem, mais a mensagem fica desfocada. Não se pode ouvir o que as pessoas estão a falar. Perde-se assim o interesse. E eu penso que estas viagens de sourcing é de estar-se tão perto do modem que se ouve tudo, vê-se tudo claramente e compreende-se. Muito bem, preciso me levantar mais cedo, preciso ir para a cama mais tarde, preciso partilhar os olhos quando não é confortável, preciso sair da minha zona de conforto e preciso ser consistente. E as sourcing trips são definitivamente uma forma de o fazer. Para aqueles como nós, que vivem nos países de primeiro mundo, ligar-nos à realidade, que há pessoas que precisam da nossa ajuda, apesar de não conseguir, de os conseguirmos ver. De ter
acesso nestas viagens a pessoas que estão num nível superior ao nosso, trabalhar num país e em circunstâncias diferentes, muda completamente a sua a mentalidade. E há pessoas que pagam milhares por mentores e coaches e estar ao pé de pessoas que são muito bem-sucedidas. E na do Terra nós recebemos estas oportunidades de graça e também é um bocadinho um pacote de férias. Mas quando você vê o mundo, quando você quer mudar o mundo, às vezes não quer aceitar que tem que tirar algum tempo para si próprio. E a do Terra está-nos a dar esse tempo para nós próprios. Estão-nos a orientar. E porquê é que nos estão a orientar e para crescer como pessoa? Eles estão-nos a inspirar-nos e a motivar-nos para sermos consistentes com a nossa atividade. E qualquer pessoa sabe quando se está empregado, se não apareceres és despedido. Quando se trabalha para nós próprios, e quando se atinge uma parede, não é, é desconfortável ultrapassá-la, é mais fácil desistir. Mas penso que estas coisas como as viagens de incentivo e as sourcing trips criam um desejo de ser consistente porque as recompensas são tão elevadas e nós nunca faltámos a uma viagem para a qual fomos convidados porque entendemos tão bem o valor que têm. Se tem um objetivo na do Terra que não consegue alcançar, vá numa viagem, qualifique-se para uma viagem. Vai valer tanto a pena para si e para a sua mentalidade e para mudar a sua perspectiva. Se estiver sentado num edifício e está no resto do chão, alguém que tenha crescido mais do que você é como se estivesse no 28º andar e cada vez que vai a uma viagem está um pouco mais alto no edifício. Pode ver mais longe e pode trazer isso de volta para aqueles que está a orientar. Pode ver um negócio a partir de um nível diferente. Portanto, apenas o poder dessas viagens. Não posso dizer suficiente sobre estas viagens. A importância de qualificar-se e de ver o panorama geral. Quando se fala de legados, por vezes podemos perder a visão do nosso panorama geral e ouvimos a outra pessoa, ficamos inspirados. Querida Tânia, Helena e Rosie, tem sido espantoso estar convosco e aos nossos queridos consultores de bem-estar e futuros líderes. Desejo-vos uma boa sorte e tudo bom com a vossa qualificação e que possam experienciar uma viagem de legado. A vossa viagem entrar-vos-á crescimento, tanto para vós como para a vossa equipa. Vemo-nos na próxima viagem. Adeus! A viagem de legado será uma oportunidade espantosa para ir aos bastidores da produção de óleos essenciais. Oferecerá uma oportunidade única para experienciar como o modelo de co-impact sourcing da do Terra produz óleos essenciais mais puros e empodera o crescimento em comunidades em todo o mundo. Além disso, e esta é a minha parte favorita, vamos crescer e desenvolver-nos juntos. Podemos conhecer os agricultores, os cultivadores e experienciar em primeira mão os seus esforços cotidianos no cultivo das mais preciosos e potentes óleos essenciais. E cada evento proporcionará oportunidades para fazer networking e receber formação de liderança dos líderes mais bem-sucedidos da Terra. Esta viagem tem o potencial de ser a sua viagem de crescimento, para si e para a sua equipa. Agora vamos ver juntos do que se trata realmente a viagem de legado. Qual é o seu legado? Como deixará a sua marca no nosso mundo? Na do Terra, o nosso legado é obter os produtos mais puros e ajudar famílias e comunidades em todo o mundo enquanto o fazemos. As viagens Legacy Trip da Europa vão oferecer uma oportunidade única e inspiradora de ver como o modelo de co-impact sourcing da do Terra produz os mais puros óleos essenciais na Terra. Tudo isto enquanto se contribui para os agricultores, destiladores e comunidades. Para vos trazer a vós, os nossos queridos consultores de bem-estar, mais perto do coração da do Terra. Aqui está como funciona. Os consultores de bem-estar que tenham avançado para prata ou ouro vão ter a oportunidade de se qualificarem para uma viagem de legado ao longo dos 12 meses seguintes ao seu avanço de nível.
Os líderes prata devem manter o nível prata durante 9 dos primeiros 12 meses após o seu avanço inicial de nível e ter pelo menos uma inscrição pessoal em cada um dos meses. Da mesma forma, os líderes que atinjam o ouro pela primeira vez devem manter esse nível durante 6 dos primeiros 12 meses após o seu avanço inicial na classificação e ter 2 inscrições pessoais em cada um dos meses. Não há período de qualificação fixo. A sua própria janela de qualificação pessoal começa a partir do primeiro mês em que atinge prata ou ouro. Aqui está um exemplo. Digamos que alcança a classificação de prata pela primeira vez em junho. Os seus 12 meses de qualificação começaram. Nos 9 meses seguintes, de julho a março do próximo ano, se atingir prata e tiver uma inscrição pessoal todos os meses, receberá um convite para o evento em abril. Se a próxima viagem acontecer em junho desse ano, será convidado para essa viagem. Digamos que leva um pouco mais tempo e não se qualifica como prata pela 9ª vez até maio. Então, será convidado para a próxima viagem disponível desde que tenha qualificado 9 vezes dentro da janela de 12 meses. Todos os anos, as viagens de prata e ouro serão realizadas em vários destinos em toda a Europa, com locais dependentes na época da colheita. Estas viagens serão anunciadas com antecedência e publicadas nos sites da doTERRA Europe. Alojamento, atividades relacionadas com a viagem e refeições serão oferecidas pela doTERRA para todos os convidados. Ao longo de uma viagem de 2 noites e 3 dias, os participantes serão capazes de visitar os campos onde os ingredientes dos nossos produtos são cultivados, bem como a instalação de destilação que transforma os dons da terra em óleos essenciais. Cada evento também proporcionará oportunidades para os construtores em extensão receberem formação de liderança dos líderes mais bem-sucedidos da doTERRA. Estamos entusiasmados com a oportunidade de partilhar o incrível trabalho que a doTERRA está a fazer para obter produtos ao cuidado do ambiente e contribuir para as comunidades. Para saber mais, por favor, visite os sites da doTERRA Europe para mais detalhes. A qualificação e participação numa viagem legado pode mudar a sua vida. Deixe-me resumir como se pode qualificar para esta oportunidade de crescimento. Se alcançar o nível prata pela primeira vez e mantiver esse nível durante 9 dos 12 meses, será convidado. Não precisa de ser mês a mês, mas apenas 9 vezes no prazo de 12 meses. Se atingir ouro pela primeira vez e mantiver o seu nível 6 vezes dentro dos 12 meses, também será convidado. Além disso, tem um número de inscrições pessoais em cada mês que tem que ter para manter o seu nível. Portanto, estes são os critérios e nós assegurarmos-emos que o vamos apoiar a si e à sua equipa para que atinjam estes resultados. A viagem legado substituirá a atual viagem de incentivo. Destina-se a proporcionar uma experiência com impacto longo e profundo. É mais do que apoiar-vos no avanço de nível e manter o nível. É uma oportunidade única para crescer. Venha connosco e descubra a sua viagem de legado. Agora, Isaac, para além do que temos ouvido até agora, o que é que seria útil para sabermos sobre esta viagem de legado? Obrigada, Isabel. Agora vou dar-lhes alguns exemplos e detalhes de como se qualificar para este evento e falar sobre o impacto que acreditamos que as viagens podem ter em si e na sua equipa. Digamos que é o Premier e classifica-se como prata pela primeira vez em agosto de 2021, no mês em que também tem uma inscrição pessoal. Agosto contará como o primeiro mês dos 9 que precisa para se qualificar para a viagem. Para se qualificar o mais rapidamente possível, precisará de se manter em prata nos 8 meses seguintes, todos com pelo menos uma inscrição pessoal. E qualificar-se-á para a viagem de abril de 2022. Digamos, no entanto, que, por exemplo, falhou a qualificação de prata durante um mês, ou que falhou para ter uma inscrição pessoal num destes meses, durante o qual se qualificou como prata. Em qualquer dos casos, ainda pode qualificar-se se tiver satisfeito os critérios de ter pelo menos 9 meses como prata até julho de 2022, que é quando a sua janela de 12 meses acaba.
Por outras palavras, terá 3 meses em que pode falhar a sua qualificação de prata, mas mesmo assim pode qualificar-se para a viagem. Note-se que a janela de qualificação será diferente para todos os potenciais qualificadores. Não há período de qualificação fixa para qualquer viagem. Independentemente de quando se qualificar durante o ano, receberá um convite para a próxima viagem prata ou gold, desde que se qualifique dentro do prazo desta viagem. O timing da sua qualificação, se o timing da sua qualificação falhar o prazo, simplesmente receberá um convite para a próxima viagem legado. Locais de viagem, datas e prazos de qualificação poderão ser encontrados no site da Legacy Trip. As nossas primeiras viagens de legado de prata e ouro terão lugar em julho de 2022 na Bulgária e teremos um prazo de qualificação até março de 2022, o que significa que, para participar na viagem, um membro deve ter-se qualificado como prata 9 vezes até março de 2022. Os prazos são estabelecidos alguns meses antes das viagens para que a nossa equipa de eventos tenha tempo de organizar e planear o evento. Por causa do momento em que este anúncio foi feito, a chegar ao fim de julho, que só permitem qualificadores que atinjam o rank 9 vezes consecutivas, incluindo o mês de julho, para poder beneficiar da viagem, decidimos que qualquer pessoa que alcançou prata ou ouro pela primeira vez a partir de abril de 2021 poderá qualificar-se para estas viagens. Isso significa que se tiver atingido prata ou ouro durante os últimos 3 meses, está elegível para se qualificar para as viagens de legado de 2022. Vamos agora assumir um segundo exemplo. Vamos assumir que se qualificou para o ouro pela primeira vez em maio de 2021, há apenas 2 meses. Porque esta data é posterior à de abril de 2021, primeira data de início, tem a oportunidade de se qualificar para a viagem de legado de ouro de 2022. Durante 12 meses seguintes, as suas qualificações terão de ser as seguintes: prata em junho, ouro em julho, prata em agosto e setembro, ouro em outubro, novembro e dezembro, prata em janeiro, fevereiro e março e ouro em abril. Por uma questão de simplicidade, vamos assumir que cada um destes meses você tinha 2 inscrições pessoais. Em abril de 2022, o último mês em que poderia ter-se qualificado, conseguiu qualificar-se como ouro e conseguiu entrar. Na sequência da comissão de abril, que ocorrerá em maio de 2022, receberá um convite por e-mail para que a próxima viagem de legado de ouro. Nesse caso, o evento de Bulgária em julho de 2022. Agora, uma nota sobre o calendário dos eventos. Porque queremos dar-lhe a si e às suas equipas uma experiência ótima de sourcing, o que é mais frequentemente conseguido durante a época de colheita. O timing dos eventos será normalmente durante o verão ou início do outono. Devido a isso, haverá um período de espera mais longo para aqueles que atinjam as qualificações no verão, pois terão que esperar pelo verão seguinte. Planeamos espaçar as viagens o mais possível para permitir o mínimo tempo de espera entre a qualificação e a viagem. E quanto àqueles voos que alcançaram a classificação de prata ou ouro antes de abril desse ano, ou os que estão atualmente classificados como platina ou superior, como podem ter uma oportunidade para ir numa viagem de sourcing. Temos o prazer de dizer que estamos bem posicionados para oferecer oportunidades a quase todos os níveis para visitarem os nossos magníficos locais de fornecimento. Como já delineámos, as viagens de legado serão para aqueles que atingem a prata ou ouro pela primeira vez. Para aqueles que já atingiram prata, ouro ou platina, o novo Diamond Club, que lança em setembro de 2021, oferece 4 vezes o número de participantes na viagem do que em edições anteriores. Esta mudança foi coordenada com o nosso planeamento de viagem legado para permitir que muitos mais de vós possam participar nas viagens. Para contextualizar, no ano normal, antes de 2021, a região da doTERRA Europa levaria cerca de 150 membros a estas viagens. Com o lançamento das viagens legadas, planeamos levar 500 membros
por ano. É um investimento enorme da doTERRA porque acreditamos que será um grande benefício para si e para as suas equipas. Também temos o prazer de dizer que, em princípio, os diamantes e os rangos superiores têm a oportunidade de comprar as suas idas a viagens com Impact Sourcing da doTERRA Global, que vão a partir do início de 2022, que irão a lugares como Quênia, Nepal e Havaí. Partilharemos mais informações sobre estas viagens, incluindo informações para aqueles de vós que se inscreveram anteriormente em eventos que foram cancelados em 2020, nos próximos meses. Agora, para concluir, gostaria de apenas deixar uma experiência pessoal. Em 2019 tive a oportunidade de visitar os nossos cultivadores e colhedores de hortelã-pimenta na Índia. Antes desta experiência já estava com a doTERRA há 5 anos e já tinha ouvido muitas histórias sobre o nosso método com Impact Sourcing, mas a viagem à Índia mudou tudo sobre a doTERRA para mim. Não só a viagem me deixou com zero dúvidas sobre a pureza dos nossos óleos essenciais, mas também consegui ver o impacto que a nossa cadeia de abastecimento com Impact Sourcing tem no mundo. Um dos nossos parceiros no terreno conseguiram que os seus agricultores aumentassem os seus rendimentos em muitos casos para o quádruplo ou quíntuplo daquilo que tinham. É algo incrível que está a tirar as famílias da pobreza. E esta viagem deixou-me completamente empenhado na minha missão doTERRA e tenho-me sentido assim desde que participei nesta viagem. Tenho a certeza que as viagens de legado farão o mesmo para si e que também terá algumas questões ao fim deste evento. Por isso visite o site da viagem de legado e também sinta-se à vontade de falar com o seu gestor de conta. Vemo-nos numa das próximas viagens na Bulgária. Olá a todos, o meu nome é Emily Mascarenhas e estou muito feliz por estar aqui hoje consigo para falar sobre a viagem de legado e como se pode manter a qualificação de prata e ouro a fim de ganhar a oportunidade para ir na viagem. Agora, devo dizer que a jornada da doTERRA é diferente para toda a gente, por isso não compare o seu caminho com o de outra pessoa. Algumas pessoas andam mais depressa e outras movem-se mais devagar. O principal é que se continua a avançar. Toda a gente pode lá chegar. Nós atingimos a nossa classificação de prata apenas 6 meses depois de termos começado a construir o nosso negócio da doTERRA e atingimos solidamente. Em 9 meses atingimos o nível de ouro. E agora vou dizer-vos um pouco sobre o porquê de eu acreditar que atingimos esses níveis de uma forma sólida. Acredito que é principalmente porque encontramos parcerias. Encontramos pessoas que queriam juntar-se a nós e construir connosco este negócio doTERRA. E é porque nós partilhamos esta oportunidade, plantamos essa semente na mente das pessoas e no coração das pessoas. E depois estimulamos essas sementes para que pudessem crescer. E como é que crescem? Bem, mais uma vez, muito disto depende da vossa ligação. Assegurar-nos que ficamos ligados à equipa, com as pessoas que disseram que queriam se associar a nós. Ficamos ligados a eles e construímos essas relações e aquelas amizades com a nossa downline, mas também nos mantivemos ligados à nossa upline, ao mesmo tempo porque eles tinham mais experiência do que nós e poderíamos apoiar-nos neles e contar com o seu apoio, conhecimentos e orientação. Assegurámos-nos de que estávamos ativos na ajuda à nossa equipa, com partilha de óleos, com aulas e encorajá-los a eles começarem o caminho por eles próprios. Orientámos-nos regularmente e ajudámos a construir estas relações, o máximo que pudemos, falando com eles diariamente e também os encorajamos a querer encontrar a sua própria equipa para construir os seus próprios negócios da doTERRA. E fazer o que nós estávamos a fazer. E foi isso que fizemos para ajudá-los a seguir em frente. Não voámos do ninho demasiado cedo. Penso que é ótimo querer começar a sua própria liderança, mas ao mesmo tempo fazê-lo demasiado depressa não será necessariamente bom, porque não terá todas as ferramentas, o equipamento e a experiência necessários para apoiar a sua equipa em crescimento. Por isso não tente ir sozinho demasiado depressa. Use a sua upline porque têm mais experiência do que vocês. E se eles têm estado a fazer isto durante mais tempo, vocês terão mais experiência.
Por isso trabalhamos muito perto com a nossa upline até chegarmos pelo menos a diamante. Mas devo dizer que ainda trabalhamos muito com eles e que eles ainda nos apoiam e nós apoiamos-los de volta. Muito bem, e agora precisamos pensar: há energia nas nossas pernas e precisamos tentar ter pernas fortes nas nossas organizações da do Terra. Se não houver energia a entrar, vai ser difícil manter o seu nível e volume. Portanto, se a energia não estiver lá, precisa de ser nutrida e temos que nos lembrar que precisamos mesmo de pessoas que estão a construir o negócio e a partilhar os óleos em cada perna. Caso contrário, tudo vai cair nas suas costas. Pode atingir o nível de prata por sua conta e risco, mas isso vai ser muito difícil de manter por conta própria. Portanto, idealmente, quer encontrar a sua equipa, quer atrair pessoas para fazerem este negócio consigo. Assim, as suas pernas vão crescer em volume, uma vez que também partilham os óleos e esta oportunidade com outros. E nem tudo está sobre si. O meu marido, Tim, diz que sempre que precisa de encontrar pessoas para fazer isto consigo, que também têm como objetivo ir para a frente com os seus negócios. Desta forma, o seu negócio também avançará e não ficará estagnado senão o volume começa a desvanecer-se. Tente não desperdiçar volume, mas isso nem sempre é fácil. Idealmente, obtemos o volume nas posições certas e nas pernas certas, para que possamos avançar e alcançar níveis mais altos. Idealmente, temos 3.000, 3.000 e 3.000 em 3 pernas. Assim, temos um volume global de 9.000 para chegar à prata. Ou temos 5.000, 5.000 e 5.000 em 3 pernas Premier para chegar ao ouro. Mas, por vezes, temos volume extra ou volume nos lugares errados, e isso pode afetar o nosso nível. Tente obter o seu volume no lugar certo. Uma palavra de conselho que eu me lembro que realmente ressoou com o meu coração numa convenção de liderança há uns anos atrás foi: lembre-se que só pode fazer o seu melhor com a informação de que tinha nessa altura. A retrospectiva é uma coisa maravilhosa, mas nem sempre sabemos o que vai acontecer e nem sempre sabemos como alguém na nossa equipa vai progredir. Portanto, só podemos fazer o nosso melhor na altura com o conhecimento que temos. Não podemos pôr a culpa sobre ninguém e, por favor, não culpe a sua downline ou a sua upline. Saiba apenas que isto é tudo parte da aprendizagem e do crescimento. E se as suas pernas não estiverem a crescer? Talvez não tenha as pessoas em posições, talvez tenha as pessoas em posições que não são ideais para elas. Bem, tem algumas opções. Se uma perna tem falta de energia ou volume, então é a sua dica para encher com nova energia. Obviamente, precisa de estar a fazer inscrições pessoais para que tenha o controlo de quem vai para onde e para onde vai o seu volume. Outra opção é que você poderá colocar um qualificador duplo dentro dessa perna, talvez alguns mais abaixo, onde se pode manter em controlo das inscrições, para que possa trabalhar perto dessa pessoa. E talvez no futuro possa qualificar-se. Fale com a sua upline ou o seu gestor de conta sobre isso, porque podem já ter tido experiência própria neste assunto e ter alguns conselhos para si. Também sugerimos que fale com a sua upline ou com o seu gestor de conta para aprender um pouco mais sobre possíveis transferências de conta ou exceções de movimento que possa ter à sua disposição. A do Terra, por vezes, permite-lhe movimentar algum volume. Portanto, é realmente útil tentar compreender o que pode ser permitido e o que poderá ser capaz de fazer para que possa obter volume nos lugares certos. No entanto, por vezes, a melhor decisão é apenas começar uma nova perna. Se uma perna realmente não está a avançar e chegou a um ponto onde realmente sente que precisa de começar de novo. Talvez tenha um novo construtor que está realmente empenhado e entusiasmado e sente que é a coisa certa a fazer para que esta pessoa entre numa posição completamente nova e fresca em vez de uma posição já existente. Então, talvez queira iniciar uma nova perna e é espantoso como uma perna com um construtor no topo que está realmente empenhado e energizado pode por vezes ultrapassar uma perna já existente muito rapidamente.
Obviamente, tudo é um caso. Cada caso é um caso. Cada cenário é diferente. Portanto, sugerimos realmente falar com a sua upline ou com o seu gestor de conta para avaliar as suas opções e para formar um plano. É realmente importante também reconhecer o seu volume e verificar o seu back-office. O time tem sido sempre muito bom a verificar o nosso volume. Portanto, precisamos de saber, ou conseguimos saber, o que temos de fazer, o que precisamos de fazer para chegar ao nível que queremos. Precisamos de saber o volume que temos dentro das nossas organizações. Assim, sabemos a que distância nos encontramos de alcançar o nível que queremos. Ou talvez possa ser que estejamos atrasados, ou talvez estejamos a ir muito bem nesse mês. Mas se não estiver sempre a verificar o seu volume e a sua conta todos os dias, como é que pode saber para o que é que está a trabalhar? Verifique a sua conta regularmente e começará a compreender o volume médio que está a entrar no seu negócio. O time também costuma ter um relatório de volume médio diário e assim nós sabemos quão bem estamos a ir. Tim would have an average breakdown of volume that would come in from day to day. So he knows when we're doing well, or he knows when we're on track, or he also knows if things are looking a little bit low in certain Assim, também conseguimos saber se as coisas estão a parecer um pouco baixas em determinadas pernas e isso permite-nos fazer planos para o que precisamos fazer antes do final do mês e compensar isso. Por isso, encorajo a sua equipa a seguir o volume também. Eles podem não podem simplesmente confiar em si para o fazer. Precisam de compreender que se precisam de seguir o volume para que possam planear com antecedência. E, portanto, agora algo ótimo. IPE, em português, CAI, convidar, apresentar e inscrever. Desta forma, está a tomar controle do seu negócio. E se o seu negócio não estiver a progredir, a culpa não é de ninguém a não ser sua. Quando se tem esta atitude e este domínio sobre o seu negócio, quando estabeleceu um precedente para o resto da sua equipa, isso vai inspirá-los. E não é só isso, quando você está a introduzir novas energias na sua organização, eleva toda a gente e inspira todos, incluindo você. Saiba que não é fácil, não é suposto ser. Saiba que os obstáculos estão lá colocados no seu caminho. Os desafios acontecem para si e não a si. Se sente desanimado ou desencorajado, utilize os seus olhos, mas saiba que tudo isto faz parte das lições e que precisa para o crescimento desta sua viagem. Quero convidá-lo a aproveitar a sua própria jornada do Terra e que nos convida para uma oportunidade tão bela onde podemos mudar as nossas vidas e ao mesmo tempo reescrever o nosso próprio legado. Esta viagem legado é tudo sobre isso, é sobre tudo isso. Portanto, boa sorte para alcançar a prata e ouro e manter esses níveis. E espero ver-vos em breve. Quando olha para a forma que as empresas fazem os seus produtos e o que está por trás desses processos, que então é algo que me convence muito fortemente sobre estar na do Terra e estas visitas que dão a oportunidade de vermos as destilarias e as pessoas que trabalham, os agricultores que ganham a sua vida a fazer isto, é espetacular. E também é algo que me traz mais perto da do Terra. E eu sei que simplesmente este é o lugar certo para eu estar. Obrigada a cada um de vós pela vossa presença neste evento único. Espero que se sintam inspirados e que vejam como o vosso legado encaixa no legado de pureza do Terra. Obrigado também a todos vós que participaram. As histórias que partilharam foram poderosas e profundas. Para continuar a sua jornada da do Terra, esperamos que estas viagens de legado sejam uma constante estrela motivadora e orientadora.
Ligue os seus esforços para se qualificar para esta viagem com o poder de 3 e o bónus de empoderamento. Utilize o Diamond Club, trabalhe em estreita colaboração com os seus gestores de conta e os gestores de desenvolvimento de mercado para encontrar o seu caminho mais eficiente. Partilhe este programa com a sua equipa e ajude-os a qualificar-se. O seu caminho para o próximo nível ou a solidificação do seu nível atual requer dedicação e consistência. Da mesma forma, o caminho para a pureza não é a via mais fácil. Lembro-me da minha primeira experiência a ver o processo de destilação em pessoa em Queenstown, Nova Zelândia. Saltámos para um jeep que nos levou por um terreno íngreme e acidentado. Uma vez no topo, vimos um campo de jovens árvores Douglas Fir que apenas tinham começado o seu processo de asfixiação da vegetação nativa. Fomos então trabalhar durante horas seguidas na remoção destas árvores e carregá-las para um grande reboque. A altitude, este foi um trabalho árduo. À medida que descemos das altitudes elevadas e recuperámos o fogo e chegámos ao sopé da montanha, onde uma pequena unidade de destilação portátil estava à nossa espera. Conseguimos carregar os ramos e fechar a tampa. Foi mágico ver o óleo e a água a divergirem num pequeno separador de vidro. Era uma quantidade tão pequena de óleo, mas ajudou-me a apreciar a sorte que temos em ter parceiros dedicados que trabalham incansavelmente para nos trazer os melhores e mais puros óleos essenciais. A minha viagem mais recente à Moldávia capturou mais uma vez o meu coração. Ver o desenvolvimento de um projeto notável num país belo tocou a minha alma. Antes andar pelas terras com um dos nossos agricultores, o Sr. Boris, renovou a minha esperança no modelo obter o melhor para ajudar ao máximo. Atualmente na Moldávia temos uma dúzia de agricultores a trabalhar connosco, mas durante os próximos anos esse número vai crescer mais de 10 vezes. Estes agricultores terão um parceiro de confiança. Um parceiro que se preocupa com as terras, em pagar atempadamente e oferecer ajuda quando necessário. Tudo isto é tornado possível por si. Isto é parte do seu legado. Estas duas experiências mudaram a forma como eu vejo os óleos essenciais, a forma como os uso, e não é possível agora abrir uma garrafa sem pensar nas montanhas da Nova Zelândia ou nas linhas de cultivo na Moldávia. De uma forma tornou-se real para mim. Mal posso esperar para vocês também experienciarem o mesmo nas nossas viagens. Um legado é o que esperamos deixar para trás no mundo, à nossa comunidade e à nossa família quando tudo está dito e feito, até nos encontrarmos nos campos floridos da Bulgária. Sonhe, trabalhe e construa o seu legado.